Olá, tudo bem? Vamos trabalhar então mais uma data comemorativa. Então, hoje vamos trabalhar o Dia do Agricultor. 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor. Essa data ela não é muito visada, né? Ela não é trabalhada, ela não é muito divulgada na sociedade em geral, porque ela envolve o campo, né? O agronegócio, a agricultura. Mas a gente precisa conhecer, entender e valorizar esse profissional, porque se a gente pode ir numa fruteira comprar frutas, legumes, verduras, é porque alguém lá no campo trabalhou, né, para que isso pudesse chegar ao nosso alcance. Então é muito importante, né, a gente saber que existe um dia para homenagear essas pessoas que têm uma vida com certeza não é muito fácil, né? Não é um trabalho muito, talvez seja prazeroso, mas ele é cansativo, ele é puxado, você não tem muita liberdade. Quem trabalha no campo não tem muita liberdade, né? Porque existe hora para tudo e tem que cuidar tudo. E lá não existe sábado e domingo, feriado, né? Até no próprio dia deles mesmo, provavelmente eles trabalham e trabalham muito duro. Então vamos conhecer mais um pouco sobre esse dia 28 de julho, porque ele existe e porque ele foi, né, foi colocado no calendário das datas comemorativas. Então, graças ao decreto da Lei 48.630 de 1960, assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek, em comemoração aos 100 anos do Ministério da Agricultura. Então, ele colocou no calendário que dia 28 de julho seria comemorado o Dia do Agricultor. Tá? A data celebra a importância dos agricultores para o crescimento econômico do país e para a sociedade. Além da produção de alimentos, as atividades desenvolvidas por esse profissional geram matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos essenciais à comunidade. Por exemplo, uma das matérias-primas assim que me vem à cabeça, flores. Né? Então tem o produtor de flor, né? Produz lá tudo que é espécie de flor, enfim, e ele pode vender essas flores para o mercado do cosmético. Né? Então, às vezes, para produzir um shampoo, um creme, um sabonete, um perfume, né? Então ele vai depender, eles vão extrair a essência dessa flor para a fabricação desse cosmético, né? Então, isso, por trás disso, existe o agricultor, tá? Então, o agricultor é considerado uma das profissões mais antigas da humanidade, né? A gente vai ver por que ela é considerada isso. Então, considerada uma das profissões mais antigas da humanidade, a agricultura tem mudado o mundo há mais de 10 mil anos, desde o período neolítico. Tá? Isso antes dessa foto aqui, que tem um egípcio, né, que está arando a terra para plantar. Né? Então, com o passar do século, o agricultor desenvolveu técnicas, né, que possibilitou o avanço da agricultura como conhecemos hoje. Né? Aqui também é da época do Egito, né? E eles já têm ali até os animais, os cestos, né, para carregar a produção deles. Então vamos continuar. Com o passar do tempo, o agricultor desenvolveu técnicas que possibilitou o avanço da agricultura como conhecemos hoje, em especial a mecanização do campo, responsável pelo aumento na produtividade e geração de alimentos. Né? Na verdade, esse foi um grande passo para o Brasil se tornar o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, café, cacau, laranja, soja e feijão. Tá? Então, o Brasil
desde a época colonial, ele vem avançando na agricultura, né? Vamos ver aqui. Aqui é um plantio de soja, né? Desculpa, de cana, da época colonial, tá? Antes disso, teve o extrativismo vegetal do pau-brasil. Vocês lembram lá na aula do Dia dos Índios e na aula do descobrimento do Brasil, que eu contei para vocês que o índio ele era explorado, né? Ele foi escravizado, na verdade, a primeira função que os portugueses deram para os índios foi a extração do pau-brasil, né? Então ali começou a agricultura a surgir, né? Enfim, depois foi evoluindo, né? Foram chegando os escravos, né? Que eles mudaram, daí abandonaram os índios porque a igreja queria e a Companhia de Jesus, ela já estava instalada no Brasil e ela defendia muito os índios porque ela tinha intenção de catequizar eles e não queria que eles fossem escravizados. Então o Brasil começou a importar escravos, né? Que lá no dia da abolição da escravatura eu também explico sobre os escravos no Brasil. Então aqui é as chamadas plantations, né? Que são as grandes fazendas que que investiram na plantação. Então a primeira delas é a plantação da cana-de-açúcar, né? Que com o tempo ele passou para outros ciclos agrícolas, né? Então o café, né? Ao longo do século XIX, tá? Aqui é uma colheita de café. Então, ainda na época da escravidão, tá? Porque foram 400 anos de escravidão. Então, a plantação de café, depois, isso é o que foi assim, muito forte no país, né? Depois nós temos, então, lá no século XX, já começa a plantação de soja. Para quem não conhece, nunca viu uma plantação de soja, é muito lindo, sabe? É muito lindo, é tudo muito verde, é de perder o olhar no horizonte. Essa foto mesmo você percebe assim que não tem fim, né? É uma coisa muito bonita. Tá. Então, atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de café, cana-de-açúcar e laranja, tá? E ele é o segundo maior produtor de soja. Se eu não estiver muito enganada, um dos maiores produtores de soja de estado, né? Estado maior produtor de soja no país é o Mato Grosso, né? Ali tem regiões que são dominadas pela soja, né? Além de outras agriculturas e gado, enfim, tá? Então, o Brasil só perde na produção de soja para os Estados Unidos, tá? Isso são dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, hoje, também os agricultores que produzem matéria-prima para a fabricação do biodiesel, tá? O que é o biodiesel? Do mesmo modo que os agricultores orgânicos, o objetivo é respeitar o meio ambiente acima de tudo. Em outras palavras, ao produzirem mamona, girassol, pinhão manso, soja, cana-de-açúcar, que são fontes de combustíveis renováveis, os produtores reduzem as pegadas de carbono no planeta. Tá? Então, com o agricultor, além de beneficiar na alimentação, ele beneficia no combustível, né, e na preservação do meio ambiente também, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais a gente tem aqui. Aqui temos os alimentos, tá? Então, ou seja, é mais uma vez o agricultor construindo um novo caminho para a agricultura, mudando o futuro do homem no campo e na sociedade, tá?
cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro, ele vem da agricultura familiar, né? Essa agricultura que garante a soberania alimentar ao povo brasileiro, né? O que é a agricultura familiar? São os pequenos agricultores, né? Que têm as grandes fazendas de soja, de milho, de cana-de-açúcar. E a agricultura familiar, o que ela faz? Ela produz, por exemplo, ela tem uma plantação de cenoura, de batata, de pimentão, como tem aqui nas fotos, né? Ou eles plantam somente verduras, por exemplo, alface, repolho, pepino, né? Então, isso tudo é a agricultura familiar, tá? Então, falar de soberania alimentar é pensar em comida com gosto, sabor e com peso nutricional alto, com diversidade de proteínas e também que assegura a continuidade de modos de fazer agricultura. Em resumo, a importância da agricultura se dá em diferentes aspectos, tá? Então, na produção de alimentos para toda a sociedade, na geração de matérias-primas para posterior industrialização, né? Na geração de emprego, embora gere menos empregos do que a indústria, né? E no desenvolvimento da economia, tá? Então, como eu falei antes, a produção de alimentos, que é quando você pode chegar lá na fruteira e comprar frutas, verduras e legumes. Tá? Então, existe essa família, essa agricultura familiar que te proporciona isso. A geração de matérias-primas. Então, no caso das grandes plantações, por exemplo, a soja. A soja, um dos produtos que são produzidos da soja, né, que vai para a indústria, e então ele é extraído, refinado e vira o óleo de cozinha, né? Ou como muitos conhecem, o azeite, enfim. Então, e no desenvolvimento da economia, tá? Por quê? Porque se eu tenho o alimento, se eu produzo o alimento, eu tenho quem compra o alimento de mim, né? Fruteiro, supermercado, enfim. Esse revende para o consumidor, que é o consumidor final, né? Então, isso tudo vai gerando uma economia, vai girando a economia, tá? Então, com a geração de riqueza e aumento da exportação. O Dia do Agricultor, 28 de julho, é, portanto, uma homenagem justa estabelecida em prol dos trabalhadores e produtores do campo. Então, no próximo dia 28 de julho, né, do ano que vem, porque esse já passou, vamos lembrar, né, de fazer nem que for uma singela homenagem ao agricultor. Até uma próxima!